No episódio de hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Eu tenho pensado bastante sobre esse tema e vivido um pouco disso na minha rotina, na minha vida. E eu queria muito compartilhar com vocês um pouco desse pensamento da questão da importância de ser vulnerável e de se fazer vulnerável. Eu sempre penso nesse local, pensava, vou colocar no passado, de vulnerabilidade como algo assim, que coisa horrível ser fraco, né? Assim, pensando assim, poxa, que coisa ruim você falar pro outro que você não consegue, que você não dá conta, que você precisa de ajuda, que você não sabe. Só que ultimamente, assim, eu já tinha vivenciado umas experiências assim, mas recentemente tem ficado muito frequente. Eu trabalho com pessoas, então eu escuto muito que as pessoas estão passando os momentos difíceis, né? Eu tenho alunos, então eu oriento sobre os estudos deles. Então, para orientar, eu tenho que saber o que está dando certo, o que está dando errado. E eu vejo muito isso nos meus alunos, às vezes eles chegam, né? A gente está num momento muito confortável para eles se abrirem, então é muito legal poder ouvir o que eles estão passando. E eu tenho observado como que é bom a gente poder falar sobre o que a gente está passando de difícil e como que aquilo tira um peso das nossas costas quando a gente fala. E aí eu tenho praticado isso na minha vida cada vez mais, assim, com as pessoas que estão ao meu redor e, assim, são pessoas confiáveis e são pessoas que geram esse ambiente acolhedor para estar, sabe? E aí eu vejo como que é importante a gente falar sobre as nossas dificuldades, as nossas faltas, o que a gente não sabe, o que a gente não consegue, se assumir ali fraco para a gente poder conseguir seguir em frente. Então eu sempre falo aqui no podcast como que a palavra cura. Então eu sempre vou acreditar que a gente falar sobre os nossos problemas resolve muita coisa. Porque a gente tem uma leitura diferente a partir do momento que a gente fala. E aí, pensando nisso, assim, nessa perspectiva de se expor, né, para o outro, a gente se coloca, na verdade, num lugar de vulnerável, né, de vulnerabilidade. Só que isso é algo muito honesto. E aí eu fico pensando muito sobre isso, assim, como que é bom a gente falar sobre as nossas dificuldades e se colocar num lugar de honestidade também, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse lugar de fraqueza, né? Assim, nossa, de você falar assim, poxa vida, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo sozinho. Nesse mesmo momento, você também tem ali um amparo para poder seguir em frente, né? Então, eu vejo isso acontecendo na vida e eu vejo como que é bom quando isso acontece. Por exemplo, há um tempo atrás eu tinha ficado sem trabalho e foi um momento muito difícil, eu já contei aqui no podcast outras vezes, mas agora falando nesse sentido de ser vulnerável, se eu parar para pensar, é um momento que eu me pus muito vulnerável ali. E olha só bem o que aconteceu. Eu lembro que, assim, mais no finalzinho do processo, assim, eu passei uns 5 meses sem trabalho. E aí, assim, um mês mais ou menos antes de eu conseguir um trabalho, eu lembro que eu me candidatei para uma vaga e era em outra cidade, eu queria, não sei o quê, eu amei. Aí, só que deu tudo errado, gente. Aí eu falei, meu Deus, eu recebi um e-mail falando que não tinha dado certo. Eu não lembro se eu fiz ou se eu não fiz a entrevista, mas enfim. Eu sei que minha mãe chegou em casa e eu lembro que eu falei, mãe, tá dando tudo errado. E eu comecei a chorar. E foi um momento muito confortável, porque era minha mãe ali e eu tinha um lugar para estar, confortável e aconchegante, acolhedor. Ela não falou nada, só me abraçou, tudo bem, tal. E aí eu abracei, fiquei parada um tempo, mas toda vez que eu preciso de um pouco de força para seguir em frente e me acolher na minha vulnerabilidade, eu lembro desse momento que eu tive com a minha mãe de abraço, de conforto, de fazer com que aquela vulnerabilidade, aquela fraqueza naquele momento me fizesse mais forte para seguir em frente. E quantas vezes na nossa vida a gente não precisa desse abraço, sabe? Não de mãe só, mas assim, da vida, sabe? Das pessoas que nos rodeiam, de uma mensagem que a gente recebe de um amigo, é algo que acontece, alguém fala uma coisa importante pra gente e aquilo muda o nosso dia completamente. Mas isso só acontece a partir de um momento de vulnerabilidade, sabe? Eu lembro que no trabalho, assim, eu conversava muito com uma amiga muito querida, que ela estava passando por um momento muito difícil.
profissional, emocional, tudo assim, emocionalmente muito instável, tudo muito difícil. E aí ela não estava bem. E a gente via, né? A gente observava, e a gente direto conversava e tudo mais. E aí ela, toda vez que ela, assim, queria conversar, ela chorava, sabe? Assim. E era muito bom, porque eu tinha algo para dizer para ela, importante, que talvez ia fazer sentido para a vida dela, né? E assim, de acordo com o que ela me dizia, fazia muito sentido para ela o que eu estava falando e estava tudo certo. Mas o mais importante, para eu falar alguma coisa, para que eu pudesse falar alguma coisa, ela tinha que expor o problema dela. E é isso, sabe? É muito difícil a gente se colocar num lugar de vulnerabilidade, mas é necessário. É preciso esse espaço de se despir de coisas que a gente vai fingindo o tempo todo para fazer a gente mais forte, sabe? Na verdade, essas coisas são só máscaras que a gente inventa para não ter que assumir as nossas dificuldades. E não, elas não precisam, elas não são necessárias, sabe? Eu acredito, assim, eu estava até ouvindo esses dias um podcast falando justamente do primeiro encontro, né? Assim, nos primeiros encontros a gente coloca máscaras sociais e afetivas para que o outro nos aceite, nos ame mais, admire a gente, né? Que a gente saia dali, nossa, que pessoa admirável, meu Deus, que eu acabei de conhecer, eu me caso agora com essa pessoa. Só que isso não é verdade, a gente vai criando essas máscaras para que o outro ame a gente, mas ele vai amar uma versão inventada, um personagem que não é real. O que é real é aquilo que é cheio de dificuldade, tem medo, tem ansiedade, tem momentos muito bons e momentos muito ruins. E isso não precisa ser dito de uma vez só, claro que não, né? A gente não precisa despejar isso no primeiro encontro, senão o outro vai achar que a gente é maluco, não tem necessidade. Mas é importante a gente ser o mais honesto possível, né? Isso é bom porque a gente consegue estabelecer uma certa clareza de quem nós somos para o outro. E isso é expor nossa vulnerabilidade, mas a gente não quer, né? A gente se sente fraco quando a gente fala sobre as coisas que são difíceis pra gente. Mas é importante que isso aconteça. E eu tenho percebido, assim, quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu vejo, nossa, que bom é você falar que você não dá conta. Que bom é você falar que você não consegue, porque só a partir do momento que você expõe que você não dá conta sozinho, que você não consegue, você sabe o que fazer, né? É só a partir desse momento. Mas, obviamente, a gente tem que ser honesto também e falar que não é fácil, né? A gente precisa saber se aquele lugar é confiável para a gente poder expor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? E com o passar do tempo, isso vai acontecendo, é claro. E não tem como a gente saber se a gente não expor, né, as nossas dificuldades. Já teve vezes, é claro, que eu expus algumas questões minhas e não me senti acolhida na situação. E aí nunca mais aconteceu. Eu não consegui ver naquela pessoa, naquela situação, um lugar confortável para falar sobre as minhas dificuldades. Então, aquele não é um lugar que merece saber das suas dificuldades, né? Eu presumo isso. Mas nos lugares que são, e sempre tem algum lugar que é confortável, sempre existe um lugar que é confortável para a gente poder expor as nossas dificuldades, né? Seja num amigo, seja numa reunião de algum grupo que participa, seja na igreja. Eu gosto muito de pensar, eu sempre falo sobre essas questões aqui, né, que são relacionadas à vida com Deus, que é muito interessante porque é um lugar mais seguro para a gente expor as nossas dificuldades, né? Eu não posso deixar de fazer esse episódio e não falar sobre isso. Porque, assim, quantas vezes, né, a gente, para quem é cristão e tá me ouvindo, sabe disso, assim, que é um lugar muito confortável pra gente expor as nossas dificuldades. E eu não vou falar de conforto, eu vou até retirar essa palavra conforto, porque não é confortável a gente expor as nossas dificuldades. É desconfortável mesmo a gente expor quem nós somos por completo. Mas, quando aquele peso de falar em voz alta, né, ele é feito, você coloca ali em palavras o que você tem de dificuldade, o desconforto ele é retirado, porque sempre vem algo amigo depois, sempre vem uma palavra amiga depois. Na maioria dos casos, assim, quando nós estamos vulneráveis, né? Às vezes você não vai encontrar isso na pessoa que você está esperando e tá tudo bem, mas às vezes em outro local você vai achar.
Muitas vezes a gente expõe nos locais errados também, tá, pessoal? Isso eu gosto de apontar, né? E isso vai ser importante. Mas sempre tem um lugar que você pode ir que vai ser confortável e que vai ser aconchegante, né? Para que você se exponha e coloque as suas dificuldades e se faça vulnerável, porque isso vai ser importante para sua trajetória. Então eu gosto muito de pensar assim, não teve um momento que eu não tive com Deus que ao expor as minhas dificuldades, eu me fiz vulnerável e falei, nossa, eu não dou conta daqui, sabe? A partir daqui eu não dou conta. E aí foi desconfortável, é claro, mas depois foi excelente, porque aí o peso sai de cima das nossas costas e a gente consegue seguir em frente. Né? E aí eu volto a dizer sempre daquele abraço lá que eu falei pra vocês da minha mãe, naquele momento difícil, que eu me coloquei vulnerável, porque eu chorei, né? Eu falei, não dou conta, tô cansada de me sentir frustrada. E aí toda vez eu volto pra esse abraço, assim, sabe? E aí eu até queria te fazer lembrar, te fazer pensar, e você que tá me ouvindo, pensa no lugar confortável, sabe? Em que você pode se sentir vulnerável e tirar esse peso que você tá carregando aí na vida, porque isso não ajuda a gente a caminhar, sabe? E aí eu te falo assim, volto a dizer que quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai vendo sobre que é mais fácil a gente compartilhar o peso, sabe? Não colocar isso em cima de outra pessoa, mas sim dizer, olha, eu tô precisando de ajuda aqui, eu tô precisando desse ponto aqui, você pode, sabe, me dar essa mão aqui. A gente é o tempo inteiro, né, ensinado assim, a colocar essas máscaras sociais para sobreviver em sociedade, né? E a gente vai criando uma certa polidez para tudo. Tudo é muito, ai, não, eu dou conta, ai, não, aqui eu consigo, aqui não, tá tudo certo, sem problema, aceitando tudo e tá tudo perfeito. Gente, não tem necessidade disso, sabe? Não precisa. Ai, que clichê ela falar não precisa. Gente, mas é o óbvio, eu vou dizer o óbvio aqui hoje. Não precisa, a gente não precisa dessas questões de parecer forte o tempo inteiro, porque nós não somos. E assumir isso é o primeiro ponto para ser uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais centrada em como melhorar, mais centrada naquilo que pode ser mais tranquilo para a caminhada. Então, é assim, é o primeiro passo, sabe? É assumir que não dá conta sozinho, que não precisa dar conta sozinho, em que não sabe, em expor as suas dores. Isso é o primeiro ponto, sabe? Eu já, assim, falei várias vezes isso aqui, eu nunca vou cansar de dizer, né? A palavra cura, então a gente precisa sentar e expor as nossas dores, as nossas dificuldades, seja lá para quem for. Né? Então, assim, o importante é você saber se esse lugar é acolhedor, se ele é aconchegante para você expor as suas dificuldades e talvez não receber uma palavra, mas um abraço que seja, né? Então, isso vai ser importante. E o mais importante, assim, eu acho que a vulnerabilidade, ela tá muito atrelada à honestidade, né? Igual eu já contei aqui para vocês. Então, a gente se faz mais honesto e mais verdadeiro com a gente mesmo e com o próximo. Então, diversas vezes eu tive esses momentos na faculdade, e na vida assim também, mas eu vejo muito na faculdade às vezes acontecendo, alguém fala alguma coisa comigo e eu falo de volta, né? Nossa, eu tenho muita dificuldade nisso aqui, isso aqui é um ponto que eu quero melhorar. E aí eu me fiz vulnerável ali, sabe? Eu me fiz vulnerável e a partir daquilo eu faço uma leitura da situação para melhorar. Então, olha que bom, né? A gente ter essa oportunidade na vida de se fazer mais fraco para poder criar força, né? Para caminhar. Então, esse episódio é para isso, sabe? É para te lembrar que você pode achar um lugar que dá para ser vulnerável, seja nas suas relações, né? Qualquer tipo de relação, e seja nos locais que você frequenta, nas suas situações, se fazer vulnerável para se entender melhor, né? E não esquecer que não precisa carregar esse peso todo nas costas sozinho, sabe? Não tem necessidade. E aí a gente precisa se despir um pouco dessas amarras que a gente vai colocando e criando, né, desde a infância, desde criancinha, que a gente sempre tem que ser os mais educados, né, e a gente atrela a educação a você não incomodar ninguém, né, você nunca ser um problema para ninguém. E isso não é real.
né? Assim, aqueles vídeos que a gente vê no Instagram. Eu na casa do meu amigo dormindo, não vou pedir uma coberta pra ele, porque vou dormir aqui com frio, não vou falar pra ele que tá difícil, que eu tô com frio, ou, sabe, assim, não quero incomodar. Gente, sejamos vulneráveis, porque nós somos, né? E fingir que não faz a gente mais forte, tá? Isso não existe. Só engana a gente mesmo. A gente engana a gente mesmo, fingindo que tá tudo ok, tá tudo perfeito, sendo que não tá. E a gente tira um peso das costas e consegue visualizar com mais clareza a trajetória a partir desse ponto. Eu queria até deixar um exemplo antes, assim, eu tava na faculdade, né, e voltando pra faculdade, e aí na sala de aula, a gente foi apresentar um trabalho, e aí, tudo bem, trabalho e tal. E no trabalho, algumas pessoas, né, fizeram um apontamento do que podia ser melhor no nosso... Era assim, eu vou explicar melhor. Era um probleminha de matemática, a gente tinha que apresentar isso como se os alunos, os nossos colegas de turma fossem alunos. E aí tudo bem, aí os nossos colegas falaram, olha, eu acho que assim vai ficar mais interessante, né? E a professora, eu acho que assim fica melhor também, pessoal. E a gente apagou alguns pontos no probleminha de matemática para melhorar. E foi tão bom, foi tão confortável, porque não teve constrangimento em ser corrigido, em se fazer vulnerável numa frente de um monte de adulto para melhorar, sabe? Então, foi um lugar acolhedor, assim, de aprendizado. E aí, quantos lugares a gente pode encontrar na nossa vida que são acolhedores para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, né? Então, assim, façamos da vida espaços acolhedores, sabe? Para os outros serem vulneráveis e para a gente também, né? Porque a gente só quer receber, né, gente? Meu Deus, a gente só quer receber, né? Entregar para o outro é pouco, às vezes. Então, assim, a gente vai falando, ai, meu Deus, quero, né? Então, assim, façamos, né, a gente também ser esse lugar acolhedor para o outro ser vulnerável e falar, olha, eu não tô dando conta, você pode ser um amigo agora para mim, assim, sabe? E é isso, pessoal, assim, eu espero que esse episódio faça sentido pra vocês, assim como faz pra mim, tá fazendo ele aqui. Sejamos pessoas normais, sabe? Normais não, né, gente, que é demais. Isso que é normal, né? Hoje em dia tá difícil. Mas sejamos pessoas, assim, com clareza de quem nós somos, no sentido de o que a gente dá conta e o que a gente não dá. E assumir isso não tem problema nenhum, sabe? Não é vergonha, não é peso. Peso é assumir que dá conta de tudo e não dando. É isso, espero que você tenha uma boa semana, você que tá me ouvindo. A gente se vê na próxima semana. Com Deus.